A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Motorista Cigano. A camisa carmesim, de 2 alças, deslizou de um ombro, afrouxando como um convite ao silêncio. Revela as costas de uma abelha branca e lisa e um pequeno segredo que é deliberadamente revelado. Bem abaixo da frágil clavícula, as pétalas do lírio vermelho sangue exibem silenciosamente. Ela se curvou muito devagar. Cada milímetro de movimento era calculado. Esse movimento eleva o terceiro anel redondo dos shorts jeans, formando uma curva mortal que desafia todos os olhos. Alguns cachos de costeletas estavam soltos, grudados no pescoço delicado manchado de suor. Sob o sol, elas brilham como pó de diamante. Tiago engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Me dá o mesmo copo. Cássia não respondeu, apenas se virou em silêncio. As costas nuas estavam novamente de frente para ele. Ela serviu gelo, fez chá, e cada gesto era flexível e gentil. Então, pegou um copo d'água e se inclinou perto da janela do carro, mais perto do que o necessário. Um cheiro puro de flores de toranja, misturado com seu próprio cheiro característico de carne jovem e macia, invadiu a estreita cabine. Esse cheiro deixa as pessoas mais intoxicadas do que levedura de vinho. Ao entregar o copo d'água, a mão dela deslizou acidentalmente sobre o dorso da mão dele, banhada pelo sol. Sua pele é macia e fria. Um toque muito gentil, mas suficiente para uma corrente elétrica percorrer as costas do motorista. Sua água, ela sussurrou, seu hálito quente roçando suavemente a mão dele. Sua voz era doce e cheia de implicações. Beba para esfriar. É fácil ficar quente no carro o dia todo. Olá a toda a minha família. Estou aqui novamente com mais uma história de madrugada que quero enviar para todos. Espero que essa história traga momentos significativos de relaxamento. Se achar interessante, me curta. Clique para se registrar no suporte e lembre-se de comentar para me dizer como se sente. Agora, por favor, ouça. O vento na Alemanha depois do meio-dia não refresca as pessoas. Isso só afastou o calor sufocante do asfalto diretamente em seu rosto. Tiago desligou o motor, abaixando a janela do carro pela metade, só o suficiente para que o calor escaldante lá fora não engolisse todo o frio que restava no Inova de 7 lugares. Ele semicerrava os olhos para o pequeno carrinho de ginseng estacionado sob a velha árvore de tamarindo. Já se passaram 3 semanas, e não importa para onde você leve passageiros, você vai atravessar essa estrada do condado de Saarland. Não é porque ele é viciado no gosto de flauta, ativo, fresco, nem porque está com vontade de tomar uma xícara de chá de feijão mungo com leite de coco. Ele era viciado na sensação de estar sentado no carro, observando silenciosamente o dono. O nome dela era Cássia, e ele soube o nome dela por engano ao ouvi-la atender o telefone. Um nome gentil, mas as pessoas são o completo oposto. Pelo menos é isso que ela quer que os outros vejam. Hoje, ela usava uma camisa carmesim de 2 alças, uma cor marcante e desafiadora sob o sol prateado e o céu. O short jeans revela um par de coxas brancas e tonificadas. Todos na estrada tiveram que olhar para trás. Os jovens sentados no café dos sapos, em frente às vezes, provocavam algumas frases, mas ela apenas os olhava. Um olhar afiado como uma faca, o suficiente para silenciá-los e rir de forma estranha. Ela não é bonita de um jeito gentil. Sua beleza é salgada, espinhosa como sal na brisa marinha da tarde. Seus olhos sempre pareciam ter uma história para contar, mas seus lábios estavam apertados, apenas curvados em um sorriso meio desanimado ao entregar um copo d'água a um convidado. Tiago abriu a porta do carro e saiu, ouvindo o som das sandálias batendo na calçada. O calor que o atingiu o fez estremecer levemente. Igual antes, Sr. Tai. A voz cortante de Cássia tirou Tiago de seus pensamentos. Ela virava as costas para ele, a mão rapidamente colocando gelo no copo.
A camisa de 2 alças que mostra as costas da abelha branca se destaca, na qual há uma tatuagem. Tiago já tinha visto isso muitas vezes, mas nunca tinha visto claramente. Sim, me dê uma xícara de chá misto, disse, a voz rouca por causa do sol. Cássia assentiu, ainda sem se virar. Ela estendeu a mão e pegou o pote de geleia de coco acima de sua cabeça. Esse movimento fez suas costas se erguerem, e cada vértebra apareceu levemente sob a pele. Seu cabelo estava preso em um coque alto, revelando um pescoço delicado, manchado de algumas gotas de suor. Tiago engoliu em seco, sem perceber. Essa garota, cada gesto, até o mais inocente, tem um charme mortal. Uau, senhorita! Cássia gritou baixinho. Algumas bolas de gelo raspado foram lançadas para fora do vidro, caindo no chão de tijolos aos seus pés. Tiago a viu olhar para as pedras e então lançou um olhar rápido para ele. Um olhar que durou apenas meio segundo. E então ela fez algo que fez o ar inteiro ficar mais denso. Ela se abaixou lentamente, não agachada, mas agachada. Pouco a pouco, ela se inclinou dos quadris. Seu cabelo preso em um coque balançava suavemente para frente, e a parte de trás da abelha branca se curvava em uma linha perfeita. E agora Tiago via claramente, muito claramente. Logo abaixo da clavícula esquerda, onde a corda carmesim cruzava, havia um monte de lírios em plena floração. As delicadas pétalas vermelhas como sangue se estendiam, ao mesmo tempo fantasmagóricas e orgulhosas. Não era como os dragões, fênix e leopardos dos ciganos na rodoviária que ele tinha visto. Essa tatuagem é como uma maldição, uma marca secreta que é mostrada deliberadamente para os outros. A camisa de 2 alças já estava atrasada, agora já era até atrasada. Do ponto de vista de Tiago, ele podia ver que o decote dela era arredondado e convidativo. Todo o processo de se abaixar para pegar algumas pedras levou apenas cerca de 10 segundos, mas para Tiago durou até um século. Ela fazia tudo devagar, devagar, como uma dança silenciosa calculada em cada detalhe. Ela sabia que ele estava olhando, certamente sabia, o jeito como sua coluna tremia levemente, não de esforço, mas porque ela sentia um olhar ardente em sua pele. Quando se endireitou, seu rosto estava levemente corado. Talvez por causa da curva repentina, talvez por causa do sol, ou talvez por algum outro motivo. A sua está feita. Ela colocou a xícara de chá no balcão. As gotas frias de água brilhavam ao sol. Ainda 15.000. Tiago se abaixou para enfiar a carteira, tentando não olhar nos olhos dela. Sentiu a garganta secar ainda mais do que quando saiu do carro pela primeira vez. Ele entregou a ela uma nota de 20.000. Você sente no carro e espere, eu vou trazer para você. Está muito ensolarado. Antes que Tiago pudesse recusar, ela pegou uma xícara de chá e contornou o balcão. Tiago voltou para o Inova, ligando o ar-condicionado no mais alto nível. O frio atingiu a barreira, mas não conseguiu dissipar o calor que ardia em seu peito. Ele olhou pelo retrovisor e viu Cássia atravessando a rua. O sol de junho a cobria com uma camada dourada que a fazia parecer uma ilusão brilhante. Ela chegou à porta do motorista. Em vez de ficar apenas a uma distância segura do copo d'água como os outros vendedores, ela se abaixou, encostando-se na janela meio aberta. Um mundo inteiro de cheiros atingiu a cabana estreita. A primeira é o cheiro do leite de coco aromático da xícara de chá. Então havia outro cheiro, levemente puro, mas estranhamente encantador. Tiago esforçou o nariz para inspirar. O cheiro das flores de toranja era muito leve, mas suficiente para abafar o cheiro de cera com aroma de menta que ele costumava pendurar no carro. O cheiro vinha do cabelo, da pele. Esta é sua água. Ela disse, sua voz já não era tão afiada quanto antes. Ela abaixou a voz, quase sussurrando. Sua respiração quente bateu suavemente no ouvido de Tiago.
Ele podia sentir cada palavra dela. Era como pequenas correntes elétricas descendo pela sua espinha. Beba, para se refrescar. Ela enfatizou a palavra legal. Seus olhos olharam diretamente nos olhos dele, um olhar cheio de implicações. Está muito quente dirigir o dia todo. Sua mão colocou o copo d'água no carro. Quando Tiago estendeu a mão dela deslizou deliberadamente, seus dedos macios e frios deslizando levemente sobre o dorso da mão áspera e bronzeada pelo sol. Um toque muito suave, muito rápido, mas suficiente para assustar Tiago, seu coração batendo forte no peito. Seu corpo inteiro pareceu ter um lampejo de eletricidade passando por ele. Ela retirou a mão, sorrindo, um meio sorriso cheio de pedra. Eu te dei 5.000. Ela abriu a bica de polímero amassada. Dessa vez, quando ela deu dinheiro, ela acidentalmente deixou as pontas dos dedos tocarem a palma da mão dele. Aquela sensação suave fazia Tiago querer se segurar, mas ele conseguiu se segurar. Obrigado. Ele era uma criança, se sentindo bobo como um adolescente. Cássia apenas piscou e se virou. Seu passo ainda era suave e gentil, como se nada tivesse acontecido. Ela caminhou direto até o carro de ginseng, continuando seu trabalho sob a árvore de tamarindo, ignorando a olhar de Tiago, ainda fixo na sombra de suas costas pelo retrovisor. Tiago segurava a xícara de chá, sua palma ainda tinha uma sensação suave e um leve aroma de flores de toranja. Ele riu sozinho. Essa garota, ela era uma gata de rua, brincando com um motorista velho como ele. Ela não precisava dizer uma palavra de flerte, mas cada ação era um convite que não podia ser recusado. Ele ligou o carro, deixou o carro andar devagar. Pelo retrovisor, viu que Cássia também estava observando. Seus olhares se encontraram por um breve momento. Sem sorriso, apenas um entendimento tácito. O jogo já começou. Naquela noite, depois de tomar banho e comer rapidamente peixe cozido com sopa azeda, Tiago estava estendido em uma rede pendurada na varanda da estalagem. O vento noturno traz consigo a umidade do rio German próximo. Ele rolou o celular para ler notícias sobre preços da gasolina, sobre acidentes em algum lugar, um trabalho entediante como a própria vida dele. De repente, uma mensagem apareceu na tela. Cássia enviou um pedido de amizade a partir de uma sugestão de número de telefone. Tiago sentou-se, o coração batendo rápido novamente, como ao meio-dia. Cássia, que bom nome! Ele clicou na página pessoal dela. A foto de perfil é tirada atrás das costas. Ela estava em frente ao mar, o cabelo esvoaçando ao vento, vestindo um vestido maxi branco. Ela parecia diferente. Não espinhosa, não desafiadora. Apenas livre e um pouco solitária. Ele hesitou por alguns segundos e então clicou em sim. Imediatamente, ele pôde ver o diário dela. Não há muitas imagens, apenas algumas. Uma delas sentada sozinha em um café vazio, segurando um livro, uma foto de pés descalços na areia e um close. Ela não olhou diretamente para a câmera, mas olhou para algum lugar distante, com um leve sorriso nos lábios. Aquela foto se a fazia parecer muito frágil, diferente do visual que usava todos os dias no bar. Sob cada foto, não há uma única linha de status, apenas hashtag simples, Baclieu, Beckel, Mott. A liberdade que ela demonstra nessa rede social contrasta fortemente com a imagem da dona da loja de ginseng se vestindo de forma provocante, usando seu próprio corpo para provocar os olhos dos homens. Tiago sentiu uma curiosidade extrema. Afinal, qual é o verdadeiro eu dela? É a garota dessas fotos? Ou a mulher que ele conheceu ao meio-dia? Ao despertar uma mensagem do Zalo, o coração de Tiago falhou novamente. Ele abriu, nervosamente, sem saber o que ela ia dizer. Um convite? Uma pergunta constrangedora? O conteúdo da mensagem tinha apenas uma linha curta, sem pontos, sem emojis. Obrigado por hoje.
Deliciosa estupidez. É isso. Tiago encarou a inscrição. É tão comum um agradecimento educado, um boa noite educado. Mas é essa normalidade que torna tudo tão incomum. Depois de uma apresentação provocativa ao meio-dia, uma mensagem assim é como um freio repentino. Está vazio, cria um vazio imenso nos pensamentos de Tiago. Era 100 vezes mais curioso do que um ataque frontal. Ela não perguntou o que ele estava fazendo, não o convidou para tomar um drink. Ela simplesmente marcou sua presença em seu espaço privado tarde da noite e se retirou silenciosamente, deixando-o com uma enxurrada de perguntas. Como você deve responder? Nada. Boa noite? Ou deveria perguntar rapidamente. Obrigado por quê? Por causa de comprar uma xícara de chá ou por outra coisa? No fim, Tiago apenas deixou cair um ícone de rosto sorridente, uma reação segura, nem para frente, nem para trás. Desligou o celular e o colocou na mesinha ao lado. O vento noturno ainda soprava, mas o calor em seu corpo desde o meio-dia até agora não havia esfriado completamente. Ele sabia muito bem que aquilo não era coincidência. Desde o olhar, a reverência, o toque da mão até esse pedido de amizade e a mensagem mortal, tudo está em um cenário perfeitamente coreografado. Uma garota chamada Cássia quer algo de você. Tiago fechou os olhos e a imagem do lírio vermelho flamejante em sua pele branca apareceu clara. Ele riu alto. Quanto tempo faz desde que ele se sentia assim? Ser conduzido ativamente por uma mulher para um jogo onde ele não conhecia as regras, esse jogo que ela começou, e ele não parecia querer que acabasse. Alguns dias depois, o jogo de gato e rato continuou. Todas as tardes, Tiago ainda visita o restaurante regularmente. Cássia ainda usava gestos muito pequenos e muito discretos para provocá-lo. Um olhar mais longo do que o normal, um sorriso só para ele, ou simplesmente quando entregava o canudo, suas pontas dos dedos erravam a mão dele, deixando uma sensação de queimação entorpecente. Tiago, um motorista de hotel, de repente se sente um jovem, ansioso para ver a namorada depois da escola todos os dias. Ele não disse mais nada, apenas respondeu com acenos e olhares compreensivos. Ele sabia que o momento ainda não havia chegado. A presa está se conduzindo para a armadilha. O caçador mais sábio é aquele que sabe esperar. Na tarde de sexta-feira, Tiago pegou um carro para levar uma família à igreja em Roma. Já passava das 18 horas. Ele voltou para a Alemanha de um humor relativamente relaxado, uma viagem deliciosa, gasolina suficiente e café de sobra para a próxima semana. O céu alemão, quando ele entrou na cidade, começou a rimar com nuvens negras. O vento se levanta, levando a poeira da estrada. E então, a chuva não é a chuva. Esta é uma chuva de dragões especial do oeste no verão. A água caía, como alguém derramando um balde de água do céu. Os limpadores do carro de Tiago tiveram que funcionar em plena capacidade, ainda sem conseguir limpar a tela de água branca à sua frente. Ele diminuiu o passo, forçando os olhos para olhar para a estrada. Quando o Innova passou rastejando pelo cruzamento familiar, onde havia uma velha árvore de tamarindo, o coração de Tiago parou. O carrinho de ginseng da Cássia não está mais lá. Ele ficou um pouco desapontado, mas então disse a si mesmo que ela devia ter levado as mercadorias para casa mais cedo, quando viu que estava chovendo. Mas, enquanto o carro passava pelo antigo ponto de ônibus, a cerca de 50 metros de distância, uma imagem chamou sua atenção. Debaixo das beirais enferrujadas de ferro ondulado da rodoviária, uma pequena figura luta com o bonde. É Cássia. Ela parecia muito lutando. A chuva inclinava e molhava metade do seu corpo. Ela tentava usar uma lona plástica velha para cobrir os barris restantes de gelo e chá. Sem pensar muito, Tiago puxou o carro até a calçada bem em frente ao ponto de ônibus. Abaixou os óculos e gritou para abafar a chuva.
Entre no carro! Cássia se virou assustada. Viu-o, seus olhos brilharam e então apressadamente baixou novamente. Vamos, está tudo bem, está tudo bem. Ela falou ecoando, sua voz perdida na chuva. Entra no carro rápido, deixa aí, molhado como um rato. Tiago quase deu uma ordem, a voz um pouco irritada, sem motivo aparente. Talvez porque ele viu que ela era teimosa, talvez porque sentisse pena. Dessa vez, Cássia não discutiu mais. Soltou a lona, deixou o vento levá-la embora e correu de volta para a Sainova. Ela abriu a porta dos fundos, com a intenção de entrar. Sente no banco da frente e senta, Tiago disse em voz alta. Cássia hesitou por um momento, então fechou obedientemente a porta dos fundos, abriu a porta do motorista e sentou-se. Assim que bateu a porta, o mundo inteiro ficou barulhento lá fora, restando apenas o som da chuva caindo no teto do carro e o som de sua respiração ofegante. Tiago acendeu as luzes do carro, virou-se para olhar para ela e ficou atônito. Cássia estava encharcada, a camiseta branca fina agora grudada em seu corpo, tornando-se transparente, revelando um sutiã de renda preta por dentro. As costeletas grudavam nas laterais das bochechas. A água da chuva escorria em fios do queixo até o pescoço, rastejando pelo decote profundo. Ela levantou a mão para acariciar o rosto, um gesto inconsciente que fez o peito dele parecer que uma mão invisível estava sufocando. Sinta. Obrigado, ela disse trêmula. Os dois dentes colidiram levemente. Tiago não disse nada. Estendeu a mão para o banco de trás e pegou o cachecol de pele cinza, que normalmente guardava no carro. Ele entregou para ela. Limpe. Cuidado com o frio. Cássia pegou a toalha, os dedos congelando. Ela enterrou o rosto na toalha, o cheiro familiar de hortelã do sabonete dele atingindo seu nariz, de alguma forma, a fazendo-se sentir extraordinariamente tranquila. Eles ficaram em silêncio, assim por muito tempo. Lá fora, a chuva ainda cai forte. O som da chuva batendo no telhado de chapa ondulada da rodoviária ao lado soava estridente. Mas dentro daquele vagão, o espaço era denso e sufocantemente silencioso. O ar frio do ar-condicionado, misturado com o calor do corpo de Cássia, formava um ar estranho, ao mesmo tempo fresco e quente. Tiago olhou para ele. Cássia havia secado o cabelo e o rosto, mas as roupas molhadas ainda estavam coladas ao corpo, revelando todas as curvas mortais. Ela encolheu, as mãos envolvendo os ombros, obviamente muito frias. Tire suas roupas molhadas. Tiago falou de repente, a voz rouca. Cássia ficou surpresa, olhando para ele, os olhos cheios de defesa e surpresa. Vendo o olhar de pânico em seus olhos, Tiago explicou apressadamente, tentando manter a voz o mais calma possível. Mesmo assim, a doença morre. Ainda tenho a jaqueta no carro. Você pode usar temporariamente. Ele apontou para o corta-vento que costumava usar ao dirigir à noite. A guarda reservada nos olhos de Cássia suavizou, substituída por um olhar travesso que Tiago conhecia muito bem. Um sorriso muito leve se espalhou por seus lábios. Ela não respondeu imediatamente. Olhou Tiago diretamente nos olhos e então se virou lentamente para encarar o vidro embaçado de vapor do ponto de ônibus. Então não volte lá. Sua voz era suculenta, com um toque de suavidade, cheia de significados ocultos. Depois de falar, ela também lançou um olhar rápido para ele pelo retrovisor. Um olhar afiado. Tiago engoliu em seco. Ele sabia que ela tinha recomeçado o jogo, mas dessa vez o palco era o espaço apertado de um carro de 7 lugares e a plateia era só ele. Ele virou o rosto para olhar para frente, as mãos apertando firmemente o volante, tentando mostrar que era um verdadeiro príncipe, mas ele não conseguia evitar olhar para o vidro refletivo na lateral do carro. O vidro fica levemente opaco pelo vapor e pela chuva lá fora, transformando tudo em sombras borradas, ainda mais estimulantes para a sua imaginação, do que olhar diretamente para ele. Através daquele vidro escuro, Tiago viu a sombra das costas de Cássia,
Ela começou a tirar a camiseta molhada. As costas nuas e brancas e lisas foram surgindo gradualmente, cada vértebra esguia, a curva suave da cintura, tudo borrado como uma aquarela. Então ele viu os braços dela enrolados nas costas. Um clique muito suave que ele jurava ouvir. A alça preta do sutiã desapareceu. Durante toda a apresentação, ele só conseguia ver através do reflexo. Tudo estava vagamente piscando. Ele não conseguia ver a carne claramente, apenas as linhas, os movimentos, e era essa ambiguidade que era a arma suprema. Isso forçava sua imaginação a funcionar em plena capacidade, desenhando imagens ainda mais ousadas que a realidade. Ela estremeceu levemente, talvez de frio, e então estendeu a mão atrás para pegar o casaco dele. A sombra fraca no vidro mostrava que ela estava usando o casaco dele. Diretamente não há nada dentro. A jaqueta de um homem alto agora estava larga em seu pequeno corpo. Ela puxou o zíper até metade do peito e parou. Está feito. Sua voz ecoou, cortando o fluxo constante de pensamentos de Tiago. Ele respirou fundo, tentou regular o batimento cardíaco no peito e então se virou lentamente. Cássia estava sentada ali, vestida no casaco dele. O cabelo ainda estava um pouco úmido, alguns fios de bebê grudados nas bochechas, e o rosto corado. Ela olhou para ele, seus olhos pareciam ao mesmo tempo inocentes e convidativos. Está chovendo forte demais, ela falou como se quisesse quebrar o silêncio. Acho que vou ter que dormir aqui esta noite. Onde fica sua casa? Eu te levo de volta, Tiago respondeu, tentando não conter a voz tremendo. Cássia leu um endereço para ele em um pequeno beco do distrito da Baviera. Tiago assentiu, colocou a marcha e rolou o carro devagar, misturando-se ao tráfego escasso da chuva. O carro rolava silenciosamente pelas estradas alagadas. Ninguém falou uma palavra para ninguém. No espaço apertado, o aroma característico de flor de toranja de Cássia agora se misturava ao cheiro de carne úmida após a chuva, ao cheiro do casaco e ao forte cheiro de terra úmida vindo do lado de fora. Tudo forma um incenso estranho, instintivo e primitivo. No final do beco, o carro não podia entrar. Tudo bem vir aqui, irmão. Eu andei um pouco e gozei. Deixe-me carregar a bolsa, pegue a moto e carregue. Tiago era categórico. Ele não podia deixá-la andar sozinha numa noite chuvosa como aquela. Dizer é fazer. Ele estacionou o carro cuidadosamente em um espaço vazio, à beira da estrada, desceu. Abriu o porta-malas e pegou a pequena moto que sempre carregava para o caso disso. A chuva parou muito, só parecia poeira. Cássia também saiu do carro e sentou-se obedientemente no banco de trás. Quando Tiago acelerou com força, ela de repente envolveu os braços em volta da cintura dele. Um abraço muito apertado, o peito macio dela pressionado contra suas costas largas. Tiago se contraiu, seu corpo inteiro ficou tenso. Estou com frio, ela sussurrou, seu hálito quente batendo na nuca dele. Sua mão não só abraçou sua cintura, como uma delas começou a deslizar acidentalmente para baixo. Muito devagar, muito leve. Desliza sobre seu jeans grosso, parando bem no colo. Seus dedos se moveram levemente, como se buscassem um suporte mais firme. Aquela sensação quente e macia penetra o tecido e vai direto a cada fibra da carne de Tiago, a cada nervo. A motocicleta balançou levemente. Tiago teve que se esforçar, apertando o volante para manter o equilíbrio. Ele ouviu seu coração bater forte no peito, mais alto que o som de um motor de carro. Siga reto e vire à direita. A voz de Cássia permaneceu calma, como se ela não percebesse o quão grande era o terremoto que causava por suas ações. A respiração dela estava bem atrás da orelha dele. Sua camisa é tão quente. Essa frase, junto com o toque intencional,
Foi a última gota de água que transbordou do copo. Não é mais um convite distante. É uma afirmação. Uma afirmação. A estrada para seu beco tinha apenas algumas centenas de metros, mas para Tiago era infinitamente longa. Sua mente ficou em branco. Todos os pensamentos, todas as amarras de um homem adulto e velho desapareceram. Agora, tudo o que restava em sua mente era a sua sensação suave das pontas dos dedos dela, o hálito quente na nuca e o cheiro de carne após a chuva torturando seu olfato. O jogo provavelmente está chegando ao fim, ou melhor, está prestes a entrar em uma nova fase, onde ambos sabem exatamente o que esperar. Naquela noite toda, Tiago provocou. Ele não conseguia dormir. O cheiro de carne úmida, o hálito quente na nuca e a sensação suave da mão de Cássia em seu colo continuavam girando em sua cabeça, doce e torturante. O motorista de 30 anos que passou por isso e o garoto se encontraram confusos como um garoto. Ele não sabia qual seria o próximo passo nesse jogo. Na manhã seguinte, ele enviou uma mensagem Zalo para ela. Está tudo bem quando você voltou ontem? Não tenho resposta. Tiago esperou por 1 hora, 2 horas e ao meio-dia dirigiu até a velha raiz de tamarindo familiar. Vazio. O carrinho de ginseng não estava lá. Seu coração se encheu com uma ansiedade inacreditável. Essa garota com uma personalidade orgulhosa e um tanto descuidada nunca vai desistir de uma sessão de vendas por um motivo ridículo. O problema da noite passada, a chuva e o vento, definitivamente houve um problema. Durante todo o dia, Tiago dirigiu de humor inquieto. A cada 15 minutos, ele tira o celular para olhar. Ainda não houve uma única mensagem, nem uma ligação perdida. O ponto azul, recém-acessado dela no Zalo, também foi apagado desde ontem à noite. Esse silêncio aterrorizante fazia seus intestinos queimarem como fogo. Todos os piores cenários surgiram em sua mente. Às 17 horas, o último passageiro foi deixado. Tiago não correu de volta para o albergue. Ele virou o carro e dirigiu direto para um beco pequeno no distrito da Baviera. Ele deve saber se ela está bem. Essa sensação de insegurança é ainda mais desagradável do que ser assobiada pela polícia de trânsito. A estalagem de Cássia ficava no fundo do beco, uma fileira de antigas casas do 4º andar. Tiago parou o carro e caminhou até a porta do quarto no fim da fileira, o quarto que ela lhe mostrara na noite anterior. A porta tranca à esquerda. Ele bateu na porta. Cássia está aí dentro? É o Tiago? Não houve resposta. Apenas um silêncio mortal. Naquele momento, uma voz amarga soou do cômodo ao lado. O que você está batendo para querer derrubar casas de pessoas, avô? Uma mulher na casa dos 50 anos, com corpo rechonchudo, vestindo um terno floral chamativo, segurando um leque na mão, saiu. Seu olhar varreu a cabeça de Tiago para os pés dele. Esse é definitivamente o estalajadeiro. Olá, tio. Estou procurando a tia Cássia. Ela ligou, mas não pôde, então ficou um pouco preocupada. Tiago foi educado. A senhoria fez bico. Cássia, quem deve estar indo junto? Ontem à noite, vi um cara que o levou para a casa de moto, se abraçando forte. Achei que ele já tinha arrumado as coisas hoje de manhã. O sangue no corpo de Tiago fervia. Ele cerrou os punhos, mas tentou manter a voz calma. Choveu ontem à noite, meu amigo estava molhado, então vou levá-lo de volta para ajudar. Não consigo falar com ele o dia todo. Tenho medo que meu amigo esteja doente. Você tem a chave do caranguejo? Posso abrir a porta para dar uma olhada? A senhoria estreitou os olhos e perguntou: O que você está pedindo para entrar no quarto? É o quarto da filha que as pessoas dizem para entrar? Você é um amigo. Tiago hesitou e então disse com mais firmeza: Seu namorado. Você está sozinho aqui. Se algo acontecer, eu assumo toda a responsabilidade. A expressão namorado dela parece ter peso. A anfitriã olhou para ele novamente e estalou a língua. Ok, jovem agora, mas tanto faz. Limpa isso.
Não faz barulho para afetar os outros. Ela entrou na casa tremendo por um tempo, e então entregou a ele uma chave enferrujada. Tiago agradeceu e rapidamente colocou a chave na fechadura. Assim que a porta se abriu, um fluxo de calor e o cheiro de remédio preencheram seu rosto. O pequeno cômodo tem apenas cerca de 10 metros quadrados, mas é bastante organizado. Havia uma cama de solteiro, um armário de pano e uma mesinha perto da janela. Sobre a mesa havia um vaso de crisântemos brancos, que começavam a murchar. Um espaço simples, quase austero, em nítido contraste com a aparência brilhante e provocativa de seu dono. E na cama, Cássia estava deitada ali, coberta com cobertores. Tiago andou rápido, tocou sua testa, quente como brasas, sua respiração pesada e intermitente. Ela estava em um estado de transe. A chuva da noite anterior a derrubou. Ele olhou ao redor e viu na mesinha uma bolha de remédio para resfriado e um copo de água filtrada. Ela deve ter tentado tomar o remédio, mas não adiantou. Tiago correu até o banheiro compartilhado no final da fileira. Pegou um balde de água fria e uma toalha limpa. Ele se virou e sentou na beirada da cama, puxando o cobertor com cuidado. Cássia ainda usava seu sobretudo largo, seu longo cabelo preto solto no travesseiro. Seu rosto agora não tem mais traços travessos e desafiadores, apenas fadiga e fraqueza. Ele mergulhou a toalha na água, espremeu até secá-la e então limpou cuidadosamente o rosto dela. Sua pele estava quente. Quando limpou a zona do pescoço, a jaqueta estava um pouco áspera. Ele ia puxar de volta cuidadosamente e então parou. A jaqueta foi puxada para baixo, revelando parte de suas costas nuas. E naquela parte branca das costas, não há apenas uma tatuagem de lírio na clavícula. Densas por todo o dorso estão cicatrizes tênues, pequenas marcas longas que parecem marcas de chicote. Para piorar, bem perto da omoplata havia uma cicatriz branca e redonda, tão pequena quanto a ponta de um cigarro. O corpo inteiro de Tiago congelou. Raiva e uma pena dilacerante surgiram nele de repente, mais intensas do que qualquer emoção que já tivera. O toque acidental, a reverência provocativa, o abraço apertado pelas costas. Todas essas imagens voltaram, mas agora assumem um significado completamente diferente. Não é uma indiferença convidativa, é uma rebelião silenciosa, o grito de uma pessoa que tenta retomar o controle do corpo, que foi atormentado e retaliado. Ele involuntariamente levantou a mão para tocar a cicatriz redonda, mas então se encolheu. Ele tinha medo de machucá-la. Não, eu imploro, não me bata. Cássia de repente se encolheu, as mãos apertadas ao redor da cabeça, a voz cheia de pânico e delírio. Você está errado, não? Cada palavra que ela dizia era como uma faca no coração de Tiago. Que fantasma a atormentava no sonho? Que desgraçado deixou essas marcas selvagens nela? Sem pensar, ele colocou o braço ao redor dela e a segurou nos braços. Um abraço firme, poderoso, mas extremamente gentil. Ele pressionou os lábios no ouvido dela, a voz baixa, firme como um prego em uma coluna, cada palavra uma promessa. É Tiago, ninguém vai mais me machucar, nunca. Suas palavras pareciam ter um poder milagroso. O corpo encolhido de Cássia relaxou gradualmente em seus braços. Os gemidos assustados também foram silenciados. Ela abriu os olhos lentamente. Seu olhar já não tinha mais a fascinação da febre. É transparente. Ela olhou Tiago diretamente nos olhos. Naqueles olhos, ele viu surpresa e depois profunda gratidão. E finalmente, um incêndio começou. A chama do desejo. Foi ela quem tomou a iniciativa. Sem dizer uma palavra, ela apenas usou o resto da força para alcançar a gola dele e beijar seus lábios. Era diferente de qualquer beijo que Tiago já tivesse conhecido. Não é doce, não é quente, é intenso,
quase cortante. Foi uma explosão de tanta repressão, uma gratidão pela promessa anterior, uma afirmação de alguém que acabara de ser tirado do abismo de um pesadelo. Tiago respondeu, beijou-a, um beijo que foi ao mesmo tempo selvagem e precioso. Sua mão ainda a segurava, como se tivesse medo de que, se ela soltasse, desaparecesse naquele pesadelo novamente. Cássia se desfez, ofegante sob a luz fraca do quarto da estalagem às 22 horas, e os olhos de Cássia em Tiago já não eram mais os de uma mulher mendiga, mas os de uma fera selvagem, determinada a devorar a última presa de sua vida. Aquelas pupilas negras brilhavam com água, mas não por fraqueza, mas por um desejo ardente prestes a explodir. Ela o olhou como se quisesse gravar cada linha do rosto pálido dele nas profundezas de sua alma, como se num piscar de olhos ele fosse desaparecer. Cássia levantou a mão lentamente, seus dedos longos e esguios, tremendo, mas sem hesitação, puxando as finas alças de seda da camisola dos ombros. O vestido deslizou como um riacho de água negra, revelando um corpo branco com apenas a última camada de renda delicada. Ela continuou olhando para ele, e então continuou tirando o casaco de Tiago, abotoando-o um a um, devagar, como se estivesse abrindo o presente mais precioso de sua vida. Quando a mão dela tocou a pele do peito dele por cima da calcinha fina, o calor das pontas dos dedos dela o queimou. Item, você pode ficar comigo. Sua voz era sussurrada, rouca, quase suplicante, mas carregava uma força irresistível. Seus lábios baixaram, depositaram um beijo leve na orelha dele e então deslizaram pelo pescoço, onde os vasos sanguíneos batiam descontroladamente. O hálito quente dela contra sua pele fez Tiago ficar tenso. Ela pegou sua mão e o puxou para a cama de solteiro no meio do quarto. Item então soltou a mão, deixando a última camisola cair completamente nos pés. Tiago estava ali, os olhos incapazes de sair do corpo dela, completamente nu à sua frente. Seu peito doía, não por mera luxúria, mas por uma doce dor ao ver a mulher por quem sentia sentimentos, que se entregava por completo, sem esconder, sem segurar nada. Ele se sentia desconfortável, triste e indigno, mas ao mesmo tempo estava envolvido na atração tão intensa que não conseguia resistir. Item Cássia avançou, inclinando-se para pegar seus lábios pálidos. O beijo dela não foi terno, mas faminto e intenso. A ponta da língua dela entrou, provando o gosto salgado das lágrimas dele que ainda não tinham sido secas, misturando-se ao calor e cheiro familiar do homem que ela queria enlouquecer. Tiago respondeu imediatamente. Seus braços apertaram a cintura dela como se tivesse medo de que, se ela soltasse, ela se dissolvesse em fumaça. A mão dele deslizou apressadamente para as costas nuas dela, acariciando cada curva quente, e então os dois caíram juntos na cama. Item mas Cássia não o deixou liderar por muito tempo. Ela saiu dos lábios dele, beijou seu pescoço, pelo peito, pela barriga. Os beijos dela eram como fogo queimando na pele dele. Quando ela tirou a última calça dele, ela saiu, endurecida de saudade que havia sido reprimida por tempo demais. Cássia olhou para ela por um segundo, depois se abaixou, seus lábios macios envolvidos, a língua acariciando lentamente da raiz à ponta. Tiago gemeu, as mãos entrelaçadas em seus cabelos. A sensação era doce e dolorosa ao mesmo tempo, como se estivesse queimado por dentro, como se todo o sangue do corpo estivesse se reunindo em um só lugar. Item sem aguentar mais, Tiago a puxou para cima, beijando-a freneticamente. A mão dele deslizou sobre o peito dela, acariciando os dois pêssegos redondos que tremulavam com o batimento cardíaco. Ele se abaixou, chupou um lado do mamilo rosado, chupou forte e mordeu levemente, fazendo Cássia se curvar e gemer. A boca dele beijou todo o corpo dela, cada centímetro de carne quente, cada curva perfeita. Quando seus lábios tocaram a cicatriz redonda no ombro dela, a cicatriz do passado, ele parou por um segundo, beijou-a por muito tempo, com tanta ternura. Seu corpo tremia levemente, mas ela não o afastou. Ela deixava que ele o beijasse, deixasse que amasse até as partes mais feias do corpo dela. Item a outra mão dele acariciou suas nádegas redondas, puxando-a para mais perto. A boca dele não tinha pressa, lambendo lentamente a clavícula, pelo pescoço, pelas orelhas e depois de volta aos seios,
lambendo cada círculo devagar até que Cássia só conseguisse fechar os olhos, respirar pesadamente e o corpo inteiro tremer de prazer. Então, de repente, Tiago se virou, esmagando-a. Seu garoto alcançou o ponto mais úmido dela, acertando um tiro profundo. Cássia gritou, seu corpo se encolhendo como um arco esticado. Seus gemidos eram dolorosos e felizes ao mesmo tempo, ecoando no quarto silencioso. Tiago viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas o sorriso em seus lábios era tão animado que quase era cruel. Ele pensou, ela é minha. Neste momento, é completamente seu. Ele começou a se mover, forte, decidido, toda vez que entrava e saía, era como se quisesse tomar conta do corpo inteiro dela. Cássia gemeu, as unhas arranhando suas costas em longas mechas vermelhas. Então ela o empurrou para baixo, subiu em cima dele e tomou a iniciativa. Cássia estava acima, seus longos cabelos caindo como um véu negro que cobria os dois. Ela começou a dar de ombros, devagar e depois rapidamente. Cada vez que descia, seu filho ia mais fundo, alcançando o fundo dela. O som de carne se chocando, gemidos e respiração pesada se misturavam a uma música sombria. As lágrimas dela escorriam pelo peito dele, quentes. Ela chorou, mas não pela dor, mas porque finalmente pertencia à pessoa por quem sentia, mesmo que fosse só por uma noite. Tiago levantou a mão, agarrou seu mamilo, chupou forte e apertou sua cintura com as mãos para facilitar a dança. Ela era como uma deusa selvagem montada nele, tão bela que o fazia sufocar. Cada um de seus movimentos é uma libertação, liberando quantos anos de repressão, quanta nostalgia, dor, desespero. Cássia se abaixou e o beijou, lágrimas caindo em sua boca. Ela gemia intermitentemente, Tiago, Mina, para sempre. Ele respondeu com um empurrão forte de baixo, fazendo-a gritar de prazer. Eles se enrolaram um no outro, rolando para frente e para trás nos lençóis brancos amassados, suor misturado, respiração misturada, lágrimas e prazer misturados. Não havia mais uma fronteira entre os dois corpos, apenas uma única entidade queimava nas chamas do amor. Até que os dois atingiram o clímax nos nomes um do outro, seus corpos tremendo nos braços um do outro, Cássia não parou de chorar. Mas desta vez, eram as raras lágrimas de felicidade em sua vida. Tiago a abraçou forte, beijou seus cabelos suados e sussurrou, aqui está. Hoje à noite, não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez em tantos anos, Cássia acreditava que, mesmo que por uma noite, realmente havia possuído o homem que queria com seu coração partido. Ela caiu sobre ele, ambos respirando pesadamente, encharcados de suor. A febre de Cássia parecia ter se transferido para seu irmão. O quarto ficou silencioso novamente, apenas a respiração pesada das duas pessoas que acabaram de passar por um frenesi. Tiago. Cássia se virou para aninhar a cabeça no peito de Tiago, sua respiração ficando mais regular. Ele sentia a febre em seu corpo diminuindo lentamente. Ele a envolveu nos braços, uma mão acariciando suavemente seus cabelos suados, silenciosamente sem dizer mais nada. Neste momento, eles não são mais o motorista e o dono do bar. São duas almas quebradas que se encontram, usando suas próprias feridas para se aquecer em uma noite fria e chuvosa. Tiago beijou suavemente o topo da cabeça dela. Ele sabia que, a partir daquela noite, a vida do piloto familiar que ele havia tomado um rumo completamente diferente. Ele havia entrado acidentalmente no passado dela e não tinha a intenção de partir. Na manhã seguinte, Tiago acordou com a luz do sol entrando pelo escorregador da janela. Ele não estava deitado na rede familiar da estalagem. Ele estava deitado na cama, apertada de solteiro, e, em seus braços, estava Cássia. Ela ainda dormia profundamente, respirando de forma constante. Ele tocou suavemente sua testa. Já está bem mais frio. A febre diminuiu. Ele ficou imóvel, sem ousar se mexer, apenas observando-a dormir em silêncio. O rosto de Cássia agora estava em paz, não mais espinhoso e provocativo, nem havia pânico de pesadelos. Ela era como um gato pequeno que encontrou um refúgio seguro, encolhido e completamente abandonado todas as defesas. Ontem à noite, depois do furacão, eles não disseram muito. Ele ficou acordado a noite toda, limpando o corpo a cada hora e trocando as toalhas frias dela. Cássia não estava mais delirante, apenas se apertava de vez em quando para se aconchegar ainda mais no colo dele.
O vínculo deles agora não precisa de palavras. Vem do calor da carne, do batimento cardíaco de dois corações em um pequeno quarto. Bom dia, Sr. Tai. A voz de Cássia estava rouca, interrompendo o raciocínio de Tiago. Ele se assustou e olhou para baixo. Ela estava abrindo os olhos desde então. Olhos claros o observavam, e os cantos da boca exibiam um sorriso travesso familiar. Pode me chamar de Tiago, ele disse, também com a voz rouca por falta de sono. Sim, irmão Tiago. Ela esticou a palavra você, num tom provocativo. Ela estendeu a mão e o beijou no queixo. Está com fome? Antes que Tiago pudesse atender, uma batida forte na porta soou, acompanhada pela voz alta da senhoria. Senhorita Cássia, pague o aluguel deste mês. O rosto de Cássia mudou e ela puxou rapidamente o cobertor para se cobrir. Tiago franziu a testa, sentou-se, pegou o jeans e foi até a porta. Assim que viu Tiago sair do quarto de Cássia com o telhado de dormir, cabelos desgrenhados e seios nus, a senhoria revirou os olhos. O olhar dela percorreu por um momento e depois parou no canto da boca, dando um sorriso sarcástico cheio de insinuações. Ah, bem, seu namorado ficou para cuidar dos doentes ontem à noite? Cuide demais com cuidado. Preste atenção até de manhã. Ela disse, enfatizando deliberadamente cada palavra. Cássia por dentro ouviu, seu rosto corou e depois ficou pálido de vergonha e raiva. Ela só queria preencher o solo imediatamente. Tiago sentiu seu tremor, virou-se para olhar a anfitriã. Sua expressão era fria, mas sua voz era muito lenta e clara, suficiente para até os quartos da estalagem ao lado ouvirem. Olá, tio. Agradeço ontem por me emprestar a chave para que eu possa cuidar da minha namorada. Ela estava com febre alta. Mais tarde, ela estava aqui sozinha, o que me incomodou para prestar atenção na ajuda. Quanto é o aluguel deste mês para eu te enviar? Toda a fileira de albergues que conversavam de repente ficou em silêncio. A senhoria ficou atônita e o tom condescendente de sua superior de repente desmoronou como uma bolha esvaziada. Ela não esperava que aquele jovem empoeirado e de aparência rude falasse com tanta dignidade e se comportasse tão bem, especialmente as duas palavras minha namorada. Era como uma declaração de soberania, uma publicidade do caminho justo, não furtividade ou suspeita. Isso transforma essa história de um escandaloso levar os meninos para casa naquela noite, em uma história de amor bem comum. Bem, 2.000. A anfitriã gaguejou. Tiago não falou muito. Voltou para o quarto para pegar a carteira, tirou 4 notas congelantes de 500.000 e as entregou à senhora. Estou te enviando há 2 meses. Obrigado. A senhoria aceitou o dinheiro. Seu rosto se ergueu, não conseguiu dizer mais nada. Apenas murmurou algumas frases, virou as costas e caminhou em linha reta. Tiago fechou a porta e se virou para olhar Cássia. Ela estava sentada na cama, seus grandes olhos redondos encarando-o. Ela não esperava que ele agisse assim. Sem uma palavra de consolo clichê, ele usou sua ação, a mais decisiva e contundente, para defender sua honra diante da mesa do povo. Por um breve momento, ao dizer as 2 palavras namorada, Tiago faz Metavar pensar em sua mãe. O que ela pensaria ao saber que seu único filho estava indo e voltando com uma garota de passado complicado, uma garota vestida de forma reveladora, parada na calçada vendendo água? Mas esse pensamento simplesmente passou como um vento. Imediatamente, ele afastou a sensação. A mulher à sua frente, naquele momento, era quem ele precisava proteger. A história do futuro para o futuro calcular. Por que você fez isso? Cássia bufou. Sua voz estava perdida. Tiago voltou e sentou-se ao lado dela, levando a mão para enxugar as lágrimas que estavam prestes a rolar dos cantos dos cílios. Então, você é minha namorada, não é?
Ele piscou, mostrando um sorriso gentil. Cássia desabou em lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade, de toque. Ela correu para o colo dele, abraçando-o como uma criança. Não há mais rebelião, nem provocação, apenas confiança absoluta e dependência. Ele era o leito, a sólida muralha da cidade que ela procurava há muito tempo. Tiago afagou suas costas nuas, sentindo cada tremor. Ele inalou o cheiro familiar em seus cabelos, e seu coração se encheu de uma estranha sensação de paz. Ele soube que, a partir daquele momento, o relacionamento deles havia virado uma nova página. Mais do que apenas paixão física, ela se tornou apego, confiança e responsabilidade. Naquela noite, Cássia se recuperou completamente. Ela insistiu em sair para respirar o ar. Tiago a levava pela cidade de moto. A brisa noturna alemã é fresca, trazendo o cheiro de plantas e rios. Cássia sentou-se atrás dele e o abraçou forte, a cabeça apoiada nas costas largas, a boca tagarelando incessantemente. Ela contou sobre os vizinhos, sobre o gato de rua que alimentou, sobre as histórias intermináveis. Tiago apenas ouviu em silêncio e sorriu. Fazia muito tempo que ele não a via falar tanto e ser tão feliz. Pararam em uma loja de mingau noturno à beira da estrada. Cássia comeu 2 tigelas de mingau branco com sementes de pato salgadas de uma vez e quase esfregou enquanto comia. Olhando para sua aparência adorável e voraz, Tiago achou engraçado. Ele lhe entregou um pedaço de papel para limpar a boca, um gesto natural, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Depois de comer, no caminho de casa, passando por um mercado que ainda estava aceso, Cássia de repente disse: "Você passa por aqui." Tiago parou o carro. Cássia pulou para baixo, entrou correndo e voltou um momento depois com uma garrafa de shampoo na mão. É um bode e um shampoo de ervas, algo que as senhoras idosas de sua cidade natal costumam usar. Ao chegar ao quarto, Cássia empurrou Tiago para o banheiro apertado. "Sente-se aqui, eu lavo seu cabelo." "Vamos, você pode se lavar." Tiago era um pouco tímido. "Esse banheiro é suficiente para uma pessoa cuidar." "Fique parado," Cássia ordenou, seu tom não permitindo recusa. Tiago sentou-se na cadeira de plástico. Cássia ligou o chuveiro e a água morna escorreu em seu cabelo. Ela despejou o shampoo nas mãos e um suave aroma herbal se espalhou. E então ela começou a lavar o cabelo dele. Seus 10 dedos macios passaram pelo cabelo dele, massageando delicadamente o couro cabeludo. Pouco a pouco, ela fez isso muito devagar, com muito cuidado. Uma sensação agradável de prazer se espalhou pelo corpo de Tiago. Fechou os olhos, aproveitando essa intimidade mundana, sem o menor traço de sensualidade, e mais intensa do que um amor apaixonado. No espaço apertado e quente do banheiro, ele podia ouvir claramente a respiração dela, sentindo o calor do corpo dela logo atrás dele. A bolha branca de sabão corria do cabelo pelos ombros, descendo pelo peito nu. De vez em quando, seus seios acidentalmente esfregavam nas costas dele, enquanto ela estendia a mão para dar descarga. Cada toque o fazia estremecer. Quando terminou de se lavar, usou uma toalha seca para limpar delicadamente o cabelo dele. "Seu cabelo é tão duro," ela riu. "Já estou acostumado," ele respondeu. Depois de trocar para roupas secas, foi a vez de Cássia tomar banho. Quando saiu, o cabelo estava encharcado, o corpo enrolado em uma toalha e o doce cheiro de gel de banho de rosa se espalhava pelo quarto. Ela olhou para ele, que estava sentado limpando uma velha arma K-59, um hábito da época em que ele negligenciava o carro para se defender. A arma preta fria e brilhante contrastava perfeitamente com a atmosfera quente do quarto. "Deixe-me secar seu cabelo," disse de repente, colocando a arma na mesa. Cássia ficou surpresa, mas também se sentou na cadeira, de costas para ele. Tiago ligou a secadora, o som da máquina zumbindo. "Não sou muito bom nisso." As mãos dele eram um pouco de gíria.
e de vez em quando o calor atingia seus ouvidos, fazendo-a se assustar. Mas ele fez isso com muita paciência. A mão áspera do motorista agora deslizava suavemente pelos cachos macios dela. Ele secou o cabelo dela com um secador e de repente percebeu que aquele era um sentimento familiar que ele nunca tivera. Não barulho de lotação, mas cuidado silencioso um com o outro em um espaço pequeno. Ele podia ver no espelho, em frente à imagem das duas pessoas, um homem tatuado com aparência empoeirada, secando desajeitadamente o cabelo de uma bela garota com cicatrizes nas costas. Uma imagem estranha, mas estranhamente harmoniosa. O cabelo dela secou, ficando macio e brilhante sob as mãos dele. Desligou a secadora e o espaço ficou silencioso de novo. Ele não tirou a mão do cabelo dela, abaixou-se para respirar fundo o cheiro do cabelo e da carne depois do banho. Está tão perfumado, ele sussurrou. Cássia estremeceu levemente. Inclinou a cabeça para trás, encostando-se nele. A mão dela na mão dele ainda estava em seu cabelo. Tiago, ela disse suavemente. Obrigado. Obrigado pelo quê? Por todos, por não me julgar, por me proteger. Ele sorriu levemente. É normal proteger sua namorada. Ela se virou para encará-lo. Ela levantou a mão e tocou a velha tatuagem de carpa no braço dele, traçando as escamas afiadas. Eu ficava pensando que, depois do que aconteceu, nunca mais confiaria em um homem. Eu só vou brincar. E agora? Tiago perguntou com a voz um pouco nervosa. Cássia olhou para ele, seus olhos gentis e ardentes. Agora quero mais do que apenas brincar. Ela andou na ponta dos pés e beijou seus lábios. Esse beijo não é mais tão intenso quanto na noite passada. É lento, profundo e doce. É um beijo de confiança, de um compromisso não escrito. As mãos dele envolveram sua cintura, puxando-a para perto de seu colo. A toalha em seu corpo escorregou, mas ninguém se importou. O amor deles, desta vez, não é como na noite passada. Não é mais uma fúria de libertação. É lento, gentil, cheio de descobertas. Eles são como duas pessoas que estão aprendendo a amar desde o começo. Ele a beijou, explorando cada contorno do corpo dela. Ela respondeu, pela primeira vez, realmente desfrutando de um amor sem medo ou culpa. Ela se sentia valorizada, venerada, e foi esse sentimento que desbloqueou suas emoções mais profundas. Eles se abraçam, o suor se mistura, as respirações se misturam, até que juntos alcançam o clímax do entusiasmo em uma sensação de paz e completude. Eles estavam lado a lado, de mãos dadas. Cássia apoiou a cabeça no peito de Tiago, ouvindo seu batimento cardíaco constante. Foi o som mais pacífico que ela já ouvira. A cidade lá fora estava iluminada, e a luz iluminava o cômodo com faixas cintilantes de cor. A Alemanha estava linda naquela noite, e, naquele momento, Cássia sentiu esta cidade com suas árvores ensolaradas, com sua chuva, com seu povo estranho. Pela primeira vez, verdadeiramente em casa. Porque aqui ela já o tem. Os dias que se seguiram foram a sequência mais doce de dias que Cássia já sonhou. A vida dela continua a mesma, todos os dias empurrando o carrinho de suco de ginseng para fora da velha raiz de tamarindo. Mas agora ela não está mais sozinha. No tempo livre, Tiago passava por ali, às vezes trazendo um pão quente para ela, às vezes apenas sentado no carro, observando a vendedora e sorrindo. Ele não dizia palavras elegantes, mas sua presença, silenciosa e constante, era uma afirmação mais forte do que 1000 palavras de amor. À noite, eles embalaram tangerinas juntos em um pequeno quarto de motel. O quarto não estava mais frio. Está cheio de risadas, cheiro de comida e o calor de 2 pessoas. Tiago consertou a lâmpada piscando para ela, fechando a perna trêmula da mesa. Cássia estava aprendendo a cozinhar pratos novos, pratos que sabia que ele gostava. Eles são como um casal cultivando juntos sua pequena casa.
Cássia também mudou. Ela ainda usa as roupas que gosta, mantém uma aparência brilhante, mas a provocação e o desafio em seus olhos foram substituídos por uma felicidade confiante. Ela controlou seu corpo para não se rebelar mais, mas simplesmente porque gostava. Ela não precisa mais da atenção dos homens para provar seu valor, porque ela sabia que havia um homem que a via como tudo. Mas a paz, muitas vezes, é sinal de uma tempestade iminente. Numa tarde, enquanto vendiam, um homem estranho foi até o café de sapos em frente. Ele estava bem vestido, mas seus olhos olhavam horizontalmente e atentos. Ele ficou ali por horas, olhando incessantemente para a carroça de ginseng de Cássia. Seu coração começou a disparar e uma sensação familiar de insegurança se infiltrou em seu coração. No dia seguinte, ele apareceu novamente. Dessa vez, ele estava sentado com um grupo de mototáxis, dizendo em voz alta de propósito: "Vocês sabem que ela vende suco de ginseng lá? Ouvi dizer que na cidade dele ele era muito promíscuo, roubou todo o dinheiro do marido e fugiu de casa para segui-lo. Pobre marido, agora ele está procurando por toda parte." Cada palavra que ele dizia era como agulhas no ouvido de Cássia. Seu rosto estava branco, e a mão que recolhia a pedra tremia, deixando a colher cair no chão. Os vizinhos ao redor começaram a olhar para ela, sussurrando e fofocando. O olhar deles não era mais tão amigável quanto antes, mas sim curioso e julgador. O mundo rosa que ela e Tiago haviam acabado de construir começava a rachar. Quando Tiago chega naquela noite, ele imediatamente percebe sua incomunidade. Cássia estava em silêncio, os olhos profundamente fundos, e o sorriso havia desaparecido. "O que há com você?" perguntou preocupado. Cássia não respondeu, apenas o abraçou forte, enterrando o rosto no peito dele e soluçando. Tiago sentiu o pânico em cada fibra de sua carne. Ele a abraçou forte para que ela pudesse chorar livremente. Depois de um tempo, ela contou tudo. Ao ouvir isso, o rosto de Tiago ficou frio como o dinheiro, e ele entendeu imediatamente. Isso não é um boato vazio, é um ataque deliberado. E então, aconteceu o pior. Enquanto estavam sentados na sala, o telefone de Cássia tocou um número estranho. Seu coração pareceu parar de bater, e ela olhou para Tiago trêmula. Ele assentiu e sinalizou para ela apenas ouvir o telefone, ligar o viva-voz. Cássia respirou fundo e apertou o botão de ouvir. "Alô, Cássia, é você. Cauê está aqui." Uma voz masculina assombrosamente familiar soou do outro lado da linha. A voz, que fora seu mundo inteiro, agora era como o chamado da morte. Cássia ficou tensa. "Você está errada, Cássia. Me desculpe." A voz de Cauê estava cheia de desculpas e soava lastimável. "Não te tenho há alguns meses, não consigo viver tanto quanto morrer. Estou te procurando em todo lugar. Vou voltar para você. Fiz tudo de novo. Prometo que nunca mais vou te deixar triste. Sinto tanto sua falta." Ele manipulava, relembrava memórias antigas, os primeiros dias de amor. Ele falou sobre a sopa azeda que ela costumava cozinhar, sobre seus hábitos de sono. Cada palavra que ele dizia era um ataque psicológico implacável, reacendendo as feridas que ela tentava enterrar. Cássia não conseguiu dizer uma palavra, apenas balançou a cabeça, lágrimas caindo. O maior pesadelo da vida dela voltou. Ele a encontrou. Tiago arrancou o telefone da mão dela. Sua voz era fria. "O que você quer?" Do outro lado da linha ficou em silêncio por um tempo, obviamente surpreso. "Quem é você?" A voz de Cauê mudou 180 graus, tornando-se rancorosa e ciumenta. "Eu sou quem vai quebrar sua mão se você ousar ligar para este número de novo. Saia da Alemanha antes que eu te encontre." Tiago cerrou os dentes. "Desgraçado! Cássia é minha esposa. Você é só." Tiago não o deixou terminar a frase. Desligou,
bloqueou o número e abraçou Cássia, que tremia no coração. Está tudo bem, você está aqui. Mas Cássia não conseguia se acalmar. O medo estava enraizado em seu subconsciente. Ela começou a guardar suas coisas na bolsa de pano. Você tem que ir, Tiago. Ele não vai te poupar. Não sei o quão assustador ele é. Eu não quero me envolver com você. Para onde você vai? Tiago segurou sua mão com força. Você vai fugir pelo resto da vida? Mas o que você sabe fazer agora? Ela gritou de desespero. Fique aqui comigo. Ele olhou diretamente nos olhos dela, sua voz resoluta. Deixa comigo. Naquela noite, Cássia realmente entrou em pânico. O fantasma de Cauê, das chicotadas, dos insultos, foi revivido. Ela se sentia suja, como se o cheiro do ex-marido ainda permanecesse em sua pele. Ela queria lavar aquilo, queria se livrar dele. Tiago viu a loucura nos olhos dela, sabia que palavras de conforto naquele momento eram inúteis. Ela não precisava de um edredom, precisava de outra tempestade para acalmar a tempestade em seu coração. Ele a puxou para um beijo feroz, não um beijo suave. Foi áspero, possessivo, quase punitivo. Mas essa punição não era direcionada a ela, e sim ao fantasma invisível do outro homem. Ele a pegou no colo e a jogou na cama. Ele arrancou a camisa que ela estava vestindo. Quero apagar todas as memórias, todos os vestígios daquele cara neste corpo. Quero que você seja meu cheiro, para que esse cachorro nunca mais possa me assombrar. A voz de Tiago era quase rosnando, seus olhos vermelhos de raiva e desejo. Cássia não resistiu, pelo contrário, respondeu com exagero. Ela coçou suas costas, as unhas cravando fundo na carne, deixando marcas vermelhas. Ela mordeu seu ombro como um animal encurralado. Os dois se chocam como duas tempestades. O pequeno cômodo vira um campo de batalha de carne e emoções. Isso não é um amor, é um ritual de exorcismo, uma purificação. Tiago deixou marcas vermelhas de beijo por todo o corpo, do pescoço ao peito, ao longo dos lados. Cada marca de beijo é uma afirmação de soberania, um selo afirmado em seu próprio território. Ele queria que o outro homem, mesmo na imaginação de Cássia, soubesse que aquele corpo, essa alma, agora pertencia a outra pessoa. Cássia o envolveu com os braços, apertando-o forte. Ela sentia a intensidade em cada uma das investidas dele. Cada vez, não só trazia prazer físico, mas também como um soco no fantasma do passado, empurrando-o para trás, mais fraco. Dor e prazer se misturam, transformando-se em uma emoção sufocante. Eles não disseram uma palavra, apenas respiração pesada, gemidos contidos e o som da carne batendo uma contra a outra nua. A tempestade de emoções os levou embora, para um lugar onde só existiam instinto e posse. Naquele furacão, Cássia parecia renascer. Ela lavou a vergonha e as obsessões, o cheiro do suor de Tiago, sua força, sua possessividade. Tudo a envolvia, apagando o cheiro do outro homem. Quando a tempestade finalmente passou, quando ambos atingiram seus limites ao mesmo tempo, deitaram na cama, encharcados de suor, incapazes de respirar. Cássia se aconchegou no colo de Tiago, sentindo-se exausta, mas estranhamente em paz. O fantasma não desapareceu completamente, mas foi repelido, trancado em um canto escuro. Tiago acariciou seu cabelo, beijando levemente as marcas vermelhas que acabara de fazer em seu ombro. A partir de agora, só você pode me tocar. Você está ouvindo claramente? Cássia não respondeu, apenas assentiu, apertando os braços com mais força. Ela sabia que naquela noite uma parte de seu antigo e assustado eu havia morrido e uma parte mais forte acabara de nascer nos braços daquele homem. A tempestade ainda podia estar lá fora, mas agora ela tinha uma ancoragem firme. Na manhã seguinte, quando Cássia ainda dormia após uma noite tempestuosa, Tiago saiu silenciosamente. Mas ele não foi transportar passageiros,
correu direto para um café de sapos perto da rodoviária, onde motoristas e mototáxis costumam se reunir. Ele não foi lá para tomar café, veio procurar alguém. Onde está Marcos? Tiago perguntou ao estalajadeiro, uma mulher que conhecia muito seu rosto. Para onde ele acabou de levar os passageiros? Tenho certeza que voltarei logo. Há algo urgente em você procurá-lo? Negócios. Tiago respondeu sucintamente. Então, escolheu um canto escondido e sentou-se para pedir uma xícara de café preto. O bom e quieto motorista chamado Tiago tem um passado que poucas pessoas aqui conhecem bem. Antes de comprar o Innova, ele costumava ignorar a rota Baviera, Alemanha. Sentia todo o cheiro do pátio cigano e entendia as regras não escritas dos irmãos e irmãs. Ele não é um gangster, mas seus relacionamentos e compreensão da lei clandestina não são inferiores a ninguém. Cerca de meia hora depois, um homem magro, de pele escura, com uma boca que sempre sorria para mostrar os dentes amarelados, levou um velho Dream para dentro da loja. Ao ver Tiago, seus olhos brilharam. Ah, irmãozão! O dragão veio à casa dos camarões hoje. Ele estava animado. Este é Marcos, o motorista de mototáxi mais experiente desta rodoviária, que fala rápido, é ágil e conhecedor. Tiago não sorriu. Jogou o rosto para outra cadeira em frente. Sente-se, preciso da sua ajuda. Marcos ficou imediatamente sério. Ele sabia que quando Tiago usava esse tom, não era brincadeira. Sentou-se, acendeu um cigarro e ouviu. Tiago contou brevemente a história, sem mencionar o nome de Cássia, apenas minha irmã. Ele mostrou a Marcos uma foto de Cauê que ele havia tirado com Zalo antes de bloqueá-la. Você me deixa prestar atenção nesse cara por mim. Ele acabara de chegar à Alemanha, vagando pelo distrito do Sarre. Preciso saber onde está, o que ele faz, e especialmente... Tiago deu uma longa tragada. Ele tem algum gore de jogo? Marcos olhou para a foto, estreitando os olhos. Esse cara parece familiar. Ok, irmão mais velho. É um assunto pequeno para eu me preocupar. Tenho notícias para o irmão mais velho à tarde. Como prometido, só no final do dia, Marcos ligou para Tiago. Alô, irmão mais velho. Como o grandão imaginou, esse cara é um grande apostador e tem reputação na cidade natal, na Polônia. Hoje à noite ele definitivamente irá para a casa do Benício, no distrito de Bremen. Bom, disse Tiago com a voz fria. Você tem um jeito de convidá-lo para outro lugar? Um cassino que é mais fácil de comer, por exemplo. Marcos sorriu ao telefone. Entendo o que você quer dizer. Irmão mais velho, fique tranquilo, esse peixe vai nadar sozinho para a cesta esta noite. Naquela noite, Cauê estava sentado em um bar com o coração cheio de raiva. Ele não esperava que Cássia ousasse se unir a um pai que parecia um nômade, muito menos que ele ousasse desafiá-lo em voz alta. Seu plano original era usar palavras doces, fingindo estar arrependido, para atrair Cássia de volta. Ele precisava dela não por amor, mas por sua autoestima abalada e por causa da mina de dinheiro móvel que estava acostumado a desviar. Se não conseguisse, usaria violência. Mas agora que outro cara interveio, as coisas ficaram mais complicadas. No meio da noite, um motorista de mototáxi familiar, era Marcos, se aproximou. Olá, você é Cauê novo da Polônia? Quem é você? Cauê estava cauteloso. Sim, eu sou o pai. Eu administro um táxi de moto aqui. Ouvi os nomes dos irmãos do interior me apresentando. Está tão triste hoje à noite? Quer ir jogar uns jogos só para se divertir? Conheço um lugar recém-aberto, muito jovem, extremamente fácil de ganhar dinheiro. Marcos sussurrou misteriosamente. O sangue de jogo no corpo de Cal emergiu. Ele hesitou um pouco, estava perdendo ultimamente, e o dinheiro que trouxe não era muito. É realmente fácil de comer? Sério, irmão. Todos os novos donos de jardins estavam jogando cartas tão estúpidos quanto vacas. Acabei de fazer bagunça à tarde. Marcos bateu nos bolsos da calça, fazendo o som de dinheiro farfalhando. Os olhos de Cauê brilharam. Ok,
Mostre o caminho. Marcos conduziu Cauê por becos escuros e parou em frente a um velho galpão nos subúrbios. Dentro, a luz amarela disparou. Ouviu-se o som de pessoas conversando e rindo. O cheiro de cigarro e álcool é forte. Cauê entrou para observar. O cassino foi montado de forma bem temporária. No meio do galpão, há uma mesa coberta com uma lona verde, ao redor da qual cerca de 1 dúzia de pessoas se reúnem para jogar raspadinhas. O marido de todos parece ser um homem de negócios, vestido luxuosamente, mas seu nariz é brega, exatamente como Marcos disse. Um homem grande com o rosto marcado por cicatrizes, um júnior de Tiago que faz o papel de dono do cassino, saiu para recebê-lo. Olá, você é amigo do Marcos? Me convide para entrar e me divertir. No começo, Cauê apenas ficava sentado e observava com muita atenção. Mas quando via aqueles gigantes perdendo continuamente por causa de erros bobos, começou a coçar. De fato, é um cassino jovem. Ele decidiu colocar o dinheiro. E como esperado, ele venceu. No primeiro jogo, ele venceu algumas centenas de milhares. No segundo jogo, o número chegou a 1000. O precursor se formou em uma pequena pilha à sua frente. E seu sangue de ganância emergiu. A razão é obscurecida. Ele não percebia que toda vez que ganhava, os outros se olhavam com um olhar muito estranho. Todos eles são pernas de pau, atores arranjados por Tiago. Depois que a presa morde o verme, a peça começa a avançar para o segundo ato. O dono do cassino começou a distribuir mãos mais perigosas. Cauê começou a perder. No começo, ele perdeu um pouco, mas aos poucos, o dinheiro que ganhou foi colocando o chapéu e indo embora. Quanto mais perdia, mais amargo ficava, mais queria afastar. Ele colocou todo o dinheiro que trouxe em uma última mão. Ele tinha certeza de que venceria. Como resultado, ele perdeu o bolso, e o rosto de Cauê ficou branco como um pedaço de papel. Droga! Ele bateu a mesa e xingou. Para de perder essa cola, vou te mostrar outra, irmão. O dono do cassino deu um tapinha no ombro dele. Quando eu ficar sem dinheiro, te dou um empréstimo quente. A taxa de juros é só você, gentil. No frenesi de perder dinheiro, Cauê não conseguia mais pensar em nada. Quanto você pega emprestado? 50. Ok, traga o jornal aqui. Cauê assinou o papel do empréstimo sem lê-lo com atenção. Ele correu para o tapete prateado novamente. E claro, todos os 50.000 também voaram limpos em menos de 1 hora. Nesse momento, ele voltou a si, mas já era tarde demais. O dono do cassino se aproximou, seu rosto já não hospitaleiro. Irmão Cauê, você perdeu tudo. Qual o sentido? Me dê alguns dias e eu consigo pagar. Cauê gaguejou, o suor escorrendo como um banho. Esmolas, zombou o estalajadeiro. Não há lei sobre mendigar aqui. Agora te dou 2 opções. Uma delas é que liguei para o credor real dele na Polônia para vir aqui conversar. Ouvi dizer que você deve bastante a eles. Segundo, ele fez uma pausa, a voz cheia de falsa benevolência. Eu te amo como um conhecido que te apresenta. Eu te dei o dinheiro do carro e você desapareceu deste solo alemão hoje à noite. Nunca mais volte aqui. Considerando essa dívida, vou te dar como taxa de viagem. Cauê ficou atônito. Ele entendia tudo. Era uma armadilha perfeitamente projetada para tirá-lo dali. Que desgraçado está jogando esse jogo? Cauê rugiu. O dono do cassino não respondeu, apenas pegou o celular silenciosamente e discou uma série de números. Alô, Flávio, tenho um irmão na minha cidade natal sentado comigo. Cauê, você quer buscá-lo? Ao ouvir o nome Flávio, um gangster polonês a quem devia uma grande quantia de dinheiro, o rosto de Cauê não tinha uma gota de sangue. Ele sabia que, se caísse nas mãos de Flávio, só teria uma maneira de morrer. Ok, vai, gaguejou, a voz cheia de indignação. Eu escolho a opção 2. Boa pessoa sábia. O dono do cassino enfiou notas amassadas no bolso. Marcos, te acompanho logo.
Marcos levou Cauê para fora, sua aparência tão caída quanto um galo. Mas assim que saiu do galpão, um olhar de ódio passou pelos olhos de Cauê. Ele não conseguia engolir aquele monte de raiva. Antes de partir, ele precisava fazer algo para se vingar. Cássia, aquele motorista, ele vai fazê-los pagar. Pensando em fazer isso, de repente empurrou Marcos para longe e correu pela vida na direção da estrada principal. Ele se lembrava do caminho até o carrinho de ginseng de Cássia. Talvez ela não o vendesse agora, mas ele quebraria o carrinho dela, sua vara de pescar. Mas Tiago previu essa jogada. Até então, ele estava sentado no Innova estacionado em um canto escuro próximo, assistindo ao drama inteiro. Vendo Cauê fugindo, ele ligou o motor. Cauê acabara de chegar ao início da estrada e antes que pudesse encontrar o carrinho de Cássia, o Innova branco correu até ele, bloqueando-o bem na sua frente. A porta do carro se abriu e Tiago desceu. "Para onde você vai?" A voz de Tiago era fria, sem um pingo de emoção. Ao ver Tiago, a loucura de Cauê atingiu seu auge. "Cachorro, você ousa me imobilizar?" Ele gritou, tentando perder o suficiente com Tiago. Tiago não se mexeu. Já tinha enfrentado caras muito mais imprudentes do que aquele. Quando Cauê correu até ele, ele apenas desviou suavemente do corpo, bloqueando um com a perna. Cauê perdeu o impulso e caiu de bruços na estrada. Antes que pudesse se acalmar, Tiago pressionou o joelho em suas costas para contê-lo. Ele não bateu, apenas se inclinou perto do ouvido dele, a voz chiando entre os dentes. "Eu te disse, sai daqui. Você não ouviu. Você deve lembrar, isso é a Alemanha, tudo aqui tem suas leis. Você quebrou a lei. Desta vez, sou poupado. Só porque não quero que minhas mãos se sujem. Mas, se houver uma segunda vez..." Ele pressionou os joelhos com força, fazendo Cauê gritar de dor. "Assim, você não terá chance de se arrepender." Naquele momento, Marcos e os irmãos no cassino tinham acabado de andar de moto. Eles estavam cercados. Seus olhos não eram muito simpáticos. Tiago se levantou e passou as mãos. "Mande seu amigo para a rodoviária. Certifique-se de que ele pegue o ônibus para a Polônia o mais rápido possível." Marcos assentiu. "Sim, irmão mais velho." Os dois homens sacudiram as axilas de Cauê, arrastando-o para longe. Cauê não ousou mais resistir. Ele virou a cabeça e olhou para Tiago com um olhar de ódio e medo ao mesmo tempo. Tiago ficou ali observando em silêncio, até que a motocicleta que carregava Cauê desapareceu na escuridão. O vento noturno soprava lindamente, mas seu coração estava incomumente quieto. Ele tinha limpado uma bagunça de lixo. Ele usou a lei tácita para proteger sua mulher de forma limpa e eficaz. Agora, ele pode voltar à sua paz. Após aquela noite turbulenta, a Alemanha tornou-se de repente estranhamente pacífica. O fantasma chamado Cauê desapareceu como se nunca tivesse existido. Cássia não perguntou a Tiago o que ele havia feito, e ele não lhe contou. Ela só sabia que toda manhã que acordava não se sentia mais insegura. Os boatos no bairro do mercado também cessaram de repente. Suas vidas voltaram ao seu caminho. Mas uma coisa mudou para sempre. O vínculo entre os dois é ainda mais forte. Numa tarde, Tiago levou a Innova de volta à taverna de Cássia, mas desta vez havia algo astuto no telhado. Ele descarregava ansiosamente 2 conjuntos de mesas e cadeiras plásticas azuis recém-congeladas e um grande guarda-chuva. "O que você está fazendo?" Cássia perguntou surpreso, ainda limpando o vidro. "Compre mais para mim. Não há assentos para convidados." Tiago respondeu com uma expressão sóbria, a mão rapidamente inserindo o guarda-chuva. Assas. Olhando para sua grande figura tatuada, sua aparência rude, mexendo nas juntas do guarda-chuva, Cássia riu alto, seu sorriso nítido e claro sob o sol da tarde. Esse bom condutor de cobra, dentro do exterior espinhoso, é gentil e carinhoso sem palavras.
Meu Deus, alguém já foi comprar mesas e cadeiras num carro de 7 lugares? Ela ria e provocava. Então meu carro só tem esse carro. Tiago coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Vamos, desvie e deixe que eu faço. Pronto para aprender a servir chá, amanhã, se estiver desempregado, ainda haverá emprego. Então, as pessoas presenciaram uma cena muito interessante na esquina da Sarland County Road. Um motorista tatuado, com uma expressão séria, como se estivesse dirigindo um carro importante, estava sendo treinado pela bela lojista. Como servir chá para que não quebre, como servir leite de coco com elegância. Ele derramou, quebrou algumas coisas e foi repreendido por Cássia por gostar de algumas frases. Essa cena criou um contraste estranhamente caloroso e adorável, fazendo os vizinhos sorrirem. Eles não olhavam mais para Cássia com olhos julgadores, mas com admiração silenciosa. Nos dias seguintes, a pequena taverna da Cássia tornou-se sua sede. Quando não havia convidados, Tiago pegou um carro para levar a Cássia pela Alemanha. Ele mostrou os becos que só os motoristas conheciam, os restaurantes deliciosos que só os moradores conheciam. Ele a levou para visitar a casa do príncipe Duque. Abaixo está o parágrafo que foi adicionado com pontuação completa, corrigindo erros de ortografia, digitação rápida e corrigindo algumas frases para que ficassem mais coerentes e naturais. As risadas deles ecoavam de uma casa à beira do rio durante a noite. Ele contou sobre seu passado de perder o carro, sobre as brigas bêbadas, as colisões. Ela contou sobre a mãe, sobre a receita de chá de família. Eles compartilham entre si os pedaços da vida, preenchendo gradualmente as lacunas nas almas um do outro. Numa tarde de fim de semana, depois de arrumar as malas, Tiago disse: "Vá a um lugar especial hoje." Ele a levou por uma estrada deserta, correndo direto para os subúrbios. A paisagem urbana vai gradualmente recuando, substituída por campos verdes. O vento começou a trazer consigo um sabor salgado característico. Pararam diante de um vasto campo de sal, branco ao pôr do sol. Pequenos montes de sal são cuidadosamente cultivados, brilhando como milhares de diamantes. Ao longe, alguns fazendeiros empurravam diligentemente carrinhos de mão cheios de sal. Uma cena de trabalho idílica, mas de uma beleza impressionante. "É tão lindo, irmão!" Cássia gritou como uma criança. Ela pulou do carro e correu para o meio do campo. Tiago sorriu e o seguiu. Eles saem para uma caminhada, os pés afundados levemente na fina camada de sal. Tiago se abaixou e pegou alguns grandes cristais de sal transparente, colocando-os na mão de Cássia. "O sal aqui é o melhor." Enquanto caminhavam, viram um fazendeiro idoso lutando com sua carrinhola de mão presa em uma pequena poça de lama. Sem dizer uma palavra, Tiago arregaçou as mangas. "Deixe-me te ajudar." Ele e o fazendeiro uniram forças e empurraram o carro para cima. Cássia também voltou correndo, empurrando-a por trás com toda a força. Seu rosto estava manchado de lama. O suor escorria abundantemente, mas o sorriso ainda era brilhante. O carro finalmente saiu do atoleiro. O fazendeiro agradeceu muito e até deu um pequeno saco de sal de presente. No caminho de volta, quando o pôr do sol havia caído completamente, eles sentaram na beira do campo, olhando para os campos de sal que gradualmente mergulhavam na escuridão. "Sabe?" Cássia falou de repente. "Pela primeira vez, vi sal sem o gosto salgado das lágrimas." Tiago se virou para olhar para ela. Sob a luz trêmula no fim do dia, seus olhos brilhavam de pura felicidade. Ele levantou a mão e limpou delicadamente a lama que ainda estava em sua bochecha. A integração deles no cenário do trabalho agora há pouco, a forma como se uniram para ajudar um estranho, significou mais do que 1000 promessas. Isso mostra que eles não são apenas dois indivíduos que se amam, mas realmente pertencem a esta terra, compartilhando os valores mais simples.
Quando estavam prestes a se levantar e partir, Cássia ficou em frente a Tiago. O vento do campo soprava seus cabelos. Ela não disse nada, apenas levantou silenciosamente a mão para ajeitar a gola da camisa esfarrapada dele, tirando os grãos de sal que ainda estavam em seus ombros, um gesto de esposa que cuida do marido depois de um dia duro de trabalho. Só esse pequeno gesto já era suficiente para fazer o coração de Tiago bater descontrolado, mas desta vez não por provocação, mas por uma doçura indescritível. Ela ficou na ponta dos pés, perto do ouvido dele. Sua respiração era quente, trazendo consigo o gosto salgado da brisa do mar e seu próprio aroma. Ela sussurrou. Sua voz era ao mesmo tempo apaixonada e cheia da felicidade confiante da pessoa que encontrara o beliche. Hoje à noite, eu não vendo mais chá. Ela fez uma pausa para deixar as palavras penetrarem nele, então lambeu suavemente suas orelhas, um gesto ousado, mas carinhoso. Eu cozinho para você. Tiago riu, um sorriso alegre ecoando em um canto do campo. Ele envolveu os braços em sua cintura, a levantou e girou sobre si mesmo. Suas risadas se misturam ao som do vento, no espaço salgado da Alemanha. Ele a colocou no chão, olhando profundamente em seus olhos. Ele não precisava responder. Seus olhos diziam tudo. Eu ia comer o prato que ela preparou, não só naquela noite, mas em muitas outras noites depois. Eles entraram no carro e Tiago ligou o motor. O som suave do motor se mistura ao som do vento, tornando-se um som do começo. A Innova rolou para longe dos campos de sal, correndo em direção à cidade que começava a se iluminar como uma galáxia. No carro, as mãos dele se tocaram, tricotando firmemente. Uma nova jornada realmente começa. Talvez ainda haja dificuldades e preconceitos pela frente. Talvez Tiago ainda precise enfrentar as expectativas da mãe. Mas agora eles não estão mais sozinhos. Eles se tiveram. Provaram todos os sabores amargos e picantes do passado. E a partir de agora, eles vão criar doçura juntos. Uma doçura muito única, destilada do gosto salgado das gotas de suor e da felicidade no dia a dia. Então, toda a nossa história está aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho te dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e seu coração. Não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para se imergir no fascinante, romântico e secreto mundo dos casos amorosos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que virão